Acudidos pela tua palavra, que não volta vazia. A tua palavra que é, meu Senhor Deus, aquilo que precisamos para a nossa vida. Então, nessa noite, Senhor, fala conosco de maneira tremenda e poderosa, Pai. Teu lindo nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, esse é o programa Fogo Puro, na FM 87,9, em Maracanaú. Eu, evangelista Marcos Aurélio, estarei até às 10h40 hoje pregando a palavra de Deus para os nossos corações. E é interessante nós observarmos um texto bíblico em 1 Reis, capítulo de número 17. Aliás, tem algo muito forte na vida de Elias quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, Tiago, capítulo de número 5, versículo 17, Tiago vai nos afirmar assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Mas quando a gente vai ler a história de Elias, narrada pelo escritor de 1 Reis, ele vai falar que Elias ele profetizou pela sua palavra. E quando Elias profetiza pela sua palavra, nós vamos aprender algo muito interessante, algo muito forte. É que Elias, ele tomou aquela decisão sozinho, de acordo com a visão do escritor de 1 Reis, e ele profetiza que não vai haver chuva. E o primeiro a sofrer é ele. Elias vai passar uma privação muito grande pela profecia que ele profetizou. Então nós temos que ter o máximo de cuidado quando formos profetizar algo sobre alguém, porque nós vamos ser os primeiros a usufruir. Nós vamos ser os primeiros recebedores daquilo que estamos profetizando. Elias profetizou que não haveria chuva para Acabe, mas Elias foi quem entrou na situação. Elias foi quem experimentou também a seca. Então, tenhamos o cuidado com a profetização. É algo muito forte, algo muito interessante para que você evite profetizar em seu nome, evite profetizar segundo o que você pensa, evite profetizar segundo a sua forma de pensar ou de interpretar os textos bíblicos, porque senão você vai entrar em uma grande circunstância adversa. Coisas que talvez você nem queria passar, você vai estar passando. É possível que alguém nessa noite esteja pregando, mas essa pessoa serve a Deus, essa pessoa é de Deus. No entanto, ele profetizou coisas segundo a sua vontade, profetizou coisas que não foi Deus que profetizou, foi Deus que revelou. Ele profetizou segundo a sua palavra. E Elias, ele sofreu. Elias teve que ir para uma casa de uma viúva para se alimentar. Ele sentiu uma prova muito grande. Então, cuidado, porque talvez alguém esteja numa prova devido ao que está profetizando, devido ao que você fala, o que você pensa e passa. Isso é de extremo cuidado. Você tem que dar importância muito, porque alguns falam muito: olha, Elias era tão cheio de Deus que ele profetizou, foi nem pela palavra de Deus, foi pela palavra dele. Verdade, mas olha o que aconteceu com ele depois daquela profecia. Ele passou 3 anos e meio numa grande prova. Então tem coisas que nós podemos evitar. Há coisas que a gente não precisa falar, não precisa a gente mostrar que tem, mostrar que sabe. É melhor a gente falar só quando Deus mandar nós falar. É melhor a gente fazer somente quando Deus está mandando nós fazermos. Elias, ele vai tomar aquela decisão, mas ele sofre 3 anos e meio. Não sei se você tinha tentado, porque uma coisa é quando ele profetiza, outra coisa é as consequências daquela profetização. Então, tenhamos o máximo de cuidado, o máximo de cautela, principalmente no que diz respeito ao mundo espiritual, quando você profetiza, quando você tomado quando sai da sua própria boca algo que você profere, para que você também fique ciente que você vai ser o primeiro a experimentar daquilo que você está profetizando.
não daquilo que Deus está mandando você profetizar, mas daquilo que você está profetizando. Só que também nós vamos perceber, pastor Marciano, o Senhor te ama muito, meu nobre. Eu quero vê-lo novamente pregando, novamente naqueles lindos sermãos maravilhosos que Deus lhe dava dentro da profundidade bíblica. Você é um dos rabinos que Deus levantou, meu nobre. Então, eu creio que você vai novamente estar conosco, vai estar novamente no Evangelho, pregando no altar e fora do altar. Então, meus irmãos, vamos contextualizar mais a história de Elias. Elias, você sabia como era o nome do pai de Elias? A Bíblia, eu não falo o nome do pai de Elias, mas se a gente for para as histórias judaicas, se a gente for para as histórias extras bíblicas, nós vamos perceber o nome do pai de Elias. O nome do pai de Elias era Sabash. Então você já aprendeu algo aqui essa noite. O nome do pai de Elias era Sabash. O Sabash, ele era, apesar de não estar definitivamente visto na Bíblia, ele era um levita. Exatamente. Ele era um levita. E Elias também era um levita. Você sabia que Elias não era só profeta? Porque Elias, ele era um homem que ele guardava a lei de Moisés. Só a título de informação, Elias, ele falava mais de um idioma. Elias, ele foi professor de pelo menos 7 escolas, 3 são destacáveis, uma em Betel, escola dos profetas, uma em Betel, outra em Gilgal e outra em Jericó. Elias, ele não foi só profeta, talvez você nunca tenha ouvido isso aqui, mas Elias, ele também foi sacerdote, irmãos. Na lei de Moisés, ninguém podia oferecer sacrifício a Deus, a não ser o sacerdote e o sumo sacerdote. E Elias, ele era da descendência dos sacerdotes, porque ele oferece o sacrifício no Carmelo. Para você também que não sabe, ali no Monte Carmelo, aquele lugar, não é no território do Deus de Israel, não, aquele território ali, ele tinha sido consagrado a Baal, tinha um templo grande de Baal. Lá vai outra aqui para você aprender. Elias, ele enfrentou o inimigo no território dele. Elias foi para cima do inimigo no território dele, no território que o inimigo ali estava dominando. Assim também somos nós, meus irmãos. A Bíblia diz em 1 João 5,17, sabemos que somos de Deus e que todo mundo é do maligno. Nós estamos aqui no mundo e nós temos que ir para cima do inimigo. Nós temos que enfrentar o inimigo nesse território que agora pertence a ele, que agora é dominado por ele. Em João 16,8, a Bíblia diz que o Deus deste mundo, Jesus disse que o príncipe desse mundo é vindo e eu nada tenho com ele. Jesus não tem nada com o diabo, irmãos. Alguém que pensa que Jesus usa o diabo, que Jesus faz o diabo fazer o que Jesus quer. Meu irmão, a Bíblia diz lá em 1 João, Tiago 1,17, a Bíblia diz em Tiago 1,17, toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então Deus não muda. Quando você vai para 1 João, capítulo 1, a partir do verso de número 5, diz a Bíblia que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Deus não tem treva, imagine usar treva, irmão. Deus não ouve nem oração de quem está no pecado, irmão. Então, o diabo, ele é o príncipe deste mundo. E Elias, ele era sim, irmão, sacerdote também. É só você olhar que João Batista, ele veio no espírito de Elias. Alguma coisa de Elias, João Batista iria herdar. É o espírito. E João Batista, ele vem de uma descendência também que não é só de profeta. Não tem nenhum profeta na casa de João Batista, só tinha o sacerdote Zacarias. Então Deus, ele colocou coisas em ti mais do que o devido, ele colocou coisas em ti mais do que a lógica, ele colocou coisas em ti mais do que a tua família colocou. Deus sempre vai colocar algo a mais. Elias, pode ter certeza, ele oferece sacrifício a Moisés. Elias usava a Bíblia Sagrada, Elias usava a lei, ele sempre ia para a palavra, e sempre na palavra Elias, ele ia tendo direcionamento de Deus. Então, quando ele oferece sacrifício a Deus,
e Deus recebe o sacrifício de Elias. Elias está ali também, ele está ali também representando, ele está também ali participando do sacerdócio, ele está sendo um sacerdote de Deus. É assim que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai te usar no território do inimigo. Deus vai te usar nesse território que o inimigo pensa que é dele, e Deus vai mandar fogo respondendo a tua oração. Elias, também algo tremendo sobre a vida de Elias é que Elias, quando ele foi chamado, ele tinha 40 anos. 40 anos, e a Bíblia vai dizer em 1 Reis capítulo 2, não foge a memória, que Elias serviu ao Senhor por 30 anos. Então aqui a gente aprende outra coisa, é que Elias, ele foi arrebatado pelo Senhor quando ele tinha 70 anos de idade. Há também algo muito forte sobre esse arrebatamento de Elias. Elias, na nossa Bíblia brasileira, ele foi arrebatado pelo redemoinho. Mas nas histórias mais antigas, algumas histórias contestam, diz que Elias foi levado em um carro, e que quando estava a 700 metros de Elias passar a nuvem, o carro para, que é justamente o momento que ele joga a capa e Eliseu pega, cumprindo o desejo de Eliseu, porque Eliseu queria a capa dobrada de Elias. Então essas coisas são importantíssimas. Outro segredo também de Elias é que Elias, ele não cortou o cabelo. Elias, desde quando ele nasceu até os 70 anos, ele era nazireu do Senhor. Elias, ele passou 40 dias e 40 noites, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ele foi alimentado. Alguns acreditam que ele foi alimentado pelo anjo, o maná. O anjo deu o maná, mas Elias, quando ele jejua, irmão, ele anda. Então Elias foi jejuando e andando. Então é muito importante quando a gente caminha, quando a gente está em movimento, jejuando. Deus pode te usar também de maneira poderosa. E Elias consegue chegar lá Elias chega e ele vai para a caverna, mas Deus fala com Elias porque Elias estava sensível à voz de Deus. Deus só vai falar conosco de maneira bem profunda quando nós estivermos sensíveis na presença do Senhor. Só que Elias jejum e Elias vai para uma caverna. Deus não queria que Elias parasse. Deus não queria que Elias ficasse naquela caverna. Pai de sua irmã Lucimar Irineu. Também outra coisa sobre Elias é que Elias, ele tinha 700 mil. A história diz que ele tinha 700 mil alunos, 700 mil seguidores. Só que quando Jezabel chega com todas as vantagens, Jezabel corrompe 90% do ministério de Elias, e Elias fica só com 7 mil. Por isso que ele diz que tem 7, que Deus mostra para ele que havia ainda 7 mil. Elias tem 7 mil joelhos, ainda não se dobraram a Baal. O fato de você perder não quer dizer que Deus não é mais com você. Pelo contrário, se alguém não te segue mais, se alguém não está mais na doutrina, se alguém não está mais na palavra, não tem problema. Deus tem muita gente que está na palavra. Deus ainda tem remanescentes contigo, Elias. Deus ainda tem remanescentes contigo, pregador. Deus sempre vai colocar e vai te mostrar remanescentes. E Elias, irmãos, ele comeu uma comida feita pelos anjos. Verdade. E só teve 2 pessoas que comeu. Será que os anjos fazem comida boa, irmão? Só tem 2 pessoas na Bíblia que comeram comida de anjo. Primeiro foi Jesus, em Mateus 4:12, depois que ele tem fome, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. E o segundo foi Elias. É interessante. Quem sabe Deus está preparando o anjo para te alimentar? Quem sabe Deus está mostrando ao anjo que ele tem que te alimentar? No Salmo 34:7, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livras. Outra coisa, Elias, para a gente também aprender, Elias, ele enfrentou os profetas de Baal, né? E o Monte Carmelo, ele era o território de Baal, né? Então eu quero te dizer que nós estamos nessa terra para enfrentar Baal. Nós estamos aqui, meu irmão, não é para ser vencido por Baal, não é para ver Baal vencer os nossos, mas nós vamos vencer Baal. Você é um profeta levantado por Deus, você tem algo de Deus, sacerdócio, você pode oferecer a Deus a tua oração, o teu sacrifício, e Deus vai contigo nessa luta. Deus vai contigo, você vai vencer esse Baal do desemprego, esse Baal da separação, qualquer Baal que se levantar contra ti, meu irmão, Deus está contigo. E a Bíblia diz também que Elias, ele juntou as pedras.
Essas pedras eram as pedras que Josué, quando ele foi passar o Rio Jordão, ele jogou as pedras, 12 pedras, que representam as 12 tribos de Israel. Porque Deus, meu irmão, ele gosta de trabalhar, meu irmão, na história. Deus, ele quer trabalhar na tua história. Deus é um Deus de história. As 12 tribos representavam a história de Israel. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gad, Aser, Isacar, Zebulon, José, Benjamim. Deus agora quer trabalhar na tua história, porque Deus, ele ama a história. Elias, ele foi o homem que fez a oração, a segunda oração mais rápida da Bíblia. Essa oração do Monte Carmelo é a segunda mais rápida. A oração mais rápida da Bíblia foi a oração que Jesus fez por Lázaro, lá em João 11:42. A segunda oração mais rápida da Bíblia foi a oração que Elias fez no Monte Carmelo. Então não é por muito orar, não é por você passar muitas e muitas horas que Baal vai cair. É no pouco, é coisa bem rápida, é você estar vivendo a história de Deus, é você estar no território do inimigo. Exatamente, irmãos. Eu vi uma vez alguém falando aqui no Face, eu peguei isso, que Gideão, quando ele estava para vencer os midianitas, ele deu uma descida. E quando ele desce, ele já está no território dos midianitas. E quem eram os midianitas? Os inimigos. Então Gideão estava no território de inimigos. Mas mesmo assim Gideão desceu. E quando Gideão desce, Deus dá vitória a Gideão. E desce um rapaz chamado Pura. E esse Pura desce com Gideão. Então nós temos que enfrentar o inimigo no território dele. Tem hora que o inimigo vem para o nosso território, mas tem hora que a gente só vai vencer se for para o território dele. Então talvez você tenha que dar uma descida, desça ao território do inimigo, porque Deus vai te dar vitória, como ele deu a Gideão e os seus 300. Desça nessa noite um pouco mais pela sua família no território dos inimigos, que Deus vai dar vitória a você, como Elias. Deus deu vitória a Elias. O Monte Carmelo, irmão, tinha um poste ídolo enorme ali, território do inimigo, só Elias e Deus. E quem disse que você precisa de pessoas, quem disse que você precisa de recursos humanos? O próprio Deus, ele vai te dar vitória. O próprio Deus, meu irmão, vai te mostrar que Baal não é. O próprio Deus vai mostrar que ele é na tua vida. E outra coisa, o nome Elias é só o Senhor é Deus. E quando o povo estava falando ali, quando Elias vence os profetas de Baal, Elias é usado ali por Deus e ele vence os profetas de Baal. No original do hebraico, o povo estava dizendo assim: só o Senhor é Deus e só Elias é o seu profeta. Eu quero te dizer que Deus, ele vai fazer algo especial somente no teu ministério. Eu quero te dizer que Deus vai fazer algo especial somente no teu casamento. Eu quero te dizer que Deus vai fazer algo especial somente na tua história. Isso é bíblico, pregador? É sim. Em 2 Timóteo 2,6, a Bíblia diz que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. A Bíblia também fala lá em Tiago, capítulo 5, versículo de número 7, que o lavrador espera com paciência, aguardando o fruto até que receba a chuva temporã e seródia. Mas perceba que quem recebe é o lavrador. Então aqui quem recebe a vitória é Elias. Quem sente a vitória é Elias. Quem é honrado é Elias. Quem conquista o povo é Elias. Quem é ovacionado e quem começa a acreditar em Elias é o povo. Então é assim que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer soprar o teu nome, mas para isso você vai ter que enfrentar o inimigo no território dele. Deus quer soprar o teu nome, mas para isso você vai ter que descer um pouco mais pela tua família hoje no território dos inimigos, porque Deus hoje vai te dar vitórias, meus irmãos. Então Elias é muito bom, a história de Elias. Elias, ele correu mais do que os cavalos de Acabe. E olha que os cavalos de Acabe eram cavalos fortes, mas a força que você tem, meu irmão, não é força humana. Porque no Salmo 20, verso 7, diz que uns confiam em carros e em cavalo. Acabe confiava em carros e em cavalo, mas nós confiamos no Senhor. Quando você confia no Senhor, você vence, meu irmão, cavalos, você vence Satanás. Quando a tua força vem de Deus, você vence o Sambalate, Tobias e Gesem como Neemias. Você vence Jezabel e Acabe, os carros de Jezabel e Acabe. Você vence como salmista. E Deus quer fazer você começar a andar, meu irmão. Deus quer fazer você começar a chegar na frente. Para de estar para trás, para de chegar por último, para de chegar atrasado. Tá na hora, é a tua vez, tá na hora do tempo de Deus chegar na tua vida, varão, na tua vida, varoa.
E Elias, ele ficou 6 anos com Eliseu. E Eliseu ficou 6 anos com Elias aqui. Algo muito forte. Vamos aprender algo aqui. Porque alguém que talvez esteja me ouvindo agora, que não aceita o outro. Alguém que está me ouvindo, talvez o senhor não goste do Marcos Aurélio, porque ele cita muitos versículos. Eu já ouvi isso, pessoas me detonarem, me aniquilarem, porque eu cito versículos. Eu não gosto de ouvir o Marcos Aurélio, porque a pregação dele, ele cita muitos versículos e eu não gosto. Eu queria que ele citasse pouco, eu queria que ele pregasse igual os outros pregadores. E as pessoas às vezes não nos aceitam. Há pessoas que não me aceitam, pessoas que têm raiva de mim, dizem que eu não sou de nada, que eu não prego nada. Mas fazer o quê? O que é que nós temos que fazer? Você tem que aprender isso aqui que eu vou te ensinar. E há pessoas também que não te aceitam pela forma de você ser. Há pessoas que se incomodam, que não aceitam o outro porque o outro é mais alegre, porque o outro fala um pouco mais alto, porque o outro é um pouco mais abençoado financeiramente, porque estudou mais. Enfim, existem muitas coisas que você já passou, que você sabe que as pessoas não te aceitam. Não querem conviver com você, não querem aceitar a sua maneira de ser, não querem aceitar suas opções, não querem aceitar o seu momento. Enfim, há pessoas, irmãos, que não nos engolem. Mas para essas pessoas nós vamos ensinar algo tremendo aqui nessa noite. Porque todos nós servimos a Deus. Eu estou falando de igrejas, tá bom? Estou falando de altar, estou falando de ministério, não estou falando de mundo secular, não. Estou falando de espiritualidade, tá bom? Então vamos lá. Elias e Eliseu ficaram 6 anos juntos. Elias, ele era pobre. Eliseu era rico. Elias era um pregador itinerante, ele não estava nem aí para a família. Eliseu não. Eliseu era de família. Elias, ele era medroso, ele pediu a morte. Eliseu era corajoso. Elias, ele não era muito ousado, ele foi ousado, mas não era muito. Eliseu já era muito ousado. Elias, ele ia para a caverna, Eliseu não ia para a caverna. Elias não tinha uma profissão, você não vê a profissão de Elias. Mas Eliseu tinha profissão. Elias, ele... É só a história que fala o nome do pai dele, o Sabacha, mas a Bíblia fala do nome do pai de Eliseu. E o que é que tem a ver Elias com Eliseu? É porque eles dois eram diferentes. Eles vinham de uma história familiar diferente. Eles aprenderam algo totalmente diferente um do outro. Eles não cresceram na infância. E eles passaram 6 anos juntos, segundo a história judaica. E o que é que acontece? Eles se aceitam. Eles não ficam com inveja um do outro. Eles não tentam puxar o tapete um do outro. Eles não tentam passar a perna um no outro. Eles se amam. Eles se respeitam. Eles sabem diferenciar o líder do liderado. Eles se honram. Eles se comprometem um com o outro. E o que é que Deus fez na vida dos dois? Deus, guarda bem isso. Deus, ele uniu as diferenças que havia em Elias e Eliseu. Então pega essa. Deus hoje, ele une as nossas diferenças. Ele une a minha diferença com a sua. Ele une a sua história com a minha. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que brilhar igual Eliseu e Elias. Todos os dois se destacam. Todos os dois vão avante, vão adiante, porque dentro deles não tinha isso que há no coração, talvez, de você. Talvez há no teu coração. Porque hoje a igreja está totalmente, o povo hoje está totalmente diferente de Elias e Eliseu. Ninguém aceita o outro porque é abençoado. Ninguém aceita o outro porque tem um casamento. Ninguém aceita o outro porque o outro é assim diferenciado. Ei, Deus, ele une as nossas diferenças, não importa.
Não importa de onde você veio. Se você está hoje servindo a Deus, você está unido comigo. Não importa o seu histórico familiar, não importa o que você fez. Se você hoje foi lavado, comprado com o sangue de Jesus, você já entrou. Deus já uniu essa diferença sua com o outro. E Deus não quer que nós venhamos cá com esse espírito de briga, de rixa, de competitividade. Porque Deus, Ele uniu as nossas diferenças para qual finalidade? Para a gente vencer Baal, para a gente colocar fogo no diabo, para a gente pegar o povo que está servindo a Baal e tirar eles da mão de Baal, para a gente crescer, aprender, pegar a mensagem de Elias. Eu não tenho o conhecimento que Elias tem. Aprende com Elias. Elias, eu não sou tão alegre como Eliseu. Aprende com Eliseu. Eu sou um pregador itinerante. Eliseu é mais recatado. Aprende com Eliseu. Eliseu, ele é muito de família, mas Eliseu também aprende contigo, Elias. E assim nós vamos crescer. E assim os Baals vão desaparecer da nossa história. Então Deus, Ele uniu Elias e Eliseu, duas pessoas diferentes, para vencer Baal, para eles vencerem a sua geração. Então Deus une você com outros, Deus une a sua diferença com a de outros para o quê? Para vocês vencerem Satanás. Está escrito, se você não sabe, eu vou citar um texto na Bíblia, para você nunca mais parar, para você nunca mais alimentar nenhum mal contra ninguém, para você começar a aceitar todos os tipos de crente. Você começar a aceitar. Se Deus está na vida dele, aceite. Quem sou eu? Hoje uma pessoa estava falando contra o ladrão da cruz, dizendo que não sei o que o ladrão da cruz foi batizado, aí o outro dizendo que não acredita que uma pessoa que fez o mal, no último minuto se arrepende. Eu disse, meu Deus, será que eles esqueceram de Raabe? Raabe fez tanta coisa ruim, e só uma obra só dela salvou ela, e ela viveu os últimos dias dela bem com o Senhor. Meu Deus, será que eles não viram a cidade de Nínive, meu Jesus? Nínive fez tantas coisas ruins, e no último minuto o Senhor levantou Jonas, e Nínive se arrependeu, meu Jesus. Meu Deus, será que eles não viram a história? Paulo fez as coisas ruins, e Paulo aceitou Jesus. Lógico que Paulo era novo, mas deu, quem sou eu? A vontade de Deus, 1 Timóteo 2, 2:4, porque a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus, que todos os homens venham ser salvos. Quem sou eu para desmerecer alguém, meu irmão? Outro, 2 Pedro 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Eu acredito que uma pessoa que fez o mal e aceitou Jesus no último minuto ali, ela é perdoada. Não é por obras, porque nenhum de nós, a Bíblia diz, meu irmão, que a graça, ela vem para todo ser humano. Nenhum ser humano, por mais que ele seja uma boa família, por mais que ele pratique boas obras, e o que também não pratica, todos estavam na mesma igualdade. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 3:10, não há um justo sequer. A pessoa só se torna justa quando ela tem o sangue de Jesus na sua vida, quando ela foi comprada com o sangue de Jesus. Mas vamos voltar aqui ao texto, porque há pessoas que colocam barreiras, pessoas que colocam julgos nos outros, irmãos, e acabam impedindo que as pessoas se salvem, acabam impedindo que as vidas sejam resgatadas pelo Senhor. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses 3:13, suportando-os uns aos outros. Deus quer que você suporte o outro, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra alguém, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, estará conosco. Olha aí, irmãos. A Bíblia está dizendo que esse irmão na sua igreja, ele só é um pouco diferente, ele só é diferente de você em pensamentos, algumas coisas, mas Deus uniu ele a você. Está dizendo que você tem que suportar ele.
Elias suportou Eliseu. Eliseu suportou Elias e Deus honrou todos os dois. Você quer que Deus realmente te honre? Pare de pecuinha. Pare de colocar julgo. Pare de querer. Pare de alimentar, irmão, os pensamentos, irmão. Nem sempre nossos pensamentos estão certos, não. Nem sempre a gente está certo, não, irmão. Nem sempre o que a gente pensa é o que a pessoa é, não. Você às vezes nem fez o juízo do pensamento. Você só pensou e acha que aquilo que você pensa é o que prevalece. Não é, irmãos. Olha o que Jeremias vai dizer no capítulo 29, versículo 12. Eu é que sei o pensamento que tenho para vós. Pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Então é melhor você pegar os pensamentos de Deus e aplicar na tua vida. Melhor você deixar os seus pensamentos de lado. Porque lá em Isaías 55, 7, apesar de ser para os ímpios, aqui é para os ímpios, mas no 55, 8 diz: os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Às vezes, os nossos pensamentos são pensamentos ruins. Lá em Tiago, por exemplo, Tiago 2, 1 e 2, diz assim: olha aqui que pensamento mau, ó. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoa. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo e com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com vestimenta, com trajo de vestimenta, e atentardes para o que traz o traje precioso, e disserdes: tu assenta-te aqui no lugar de honra. E disserdes ao pobre: tu fica embaixo, assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Deus não está condenando uma pessoa rica aqui, Deus não está condenando uma pessoa de anel no dedo, Deus não está condenando uma pessoa que está com a roupa melhor, não. Deus está condenando a acepção de pessoas. Então há pessoas que elas, na hora que vê uma pessoa melhor do que a outra, o pensamento dela vai logo desqualificando aquele que não tem uma roupa melhor, aquele que não tem uma condição melhor, e esse pensamento não está correto, é um pensamento de pecado. Isso vai custar tão caro ao ser humano que faz isso, acepção de pessoas, que isso vai custar até a vida eterna dele. Isso vai custar até o céu. Pessoas que desfavorecem uns e favorecem só os que têm. Pessoas que fazem a prática da acepção de pessoas não vão ser arrebatadas. Repito, pessoas que favorecem os que têm e desprezam os que não têm, que dão honra só para os que têm e não dão honra para os que não têm. Pessoas que só querem estar perto, estou falando espiritual. Pessoas que só querem tirar vantagem de quem tem e querem desqualificar os que não têm. Sabe o que vai acontecer com elas? Não vão ser arrebatadas. Não vão para o céu. Não vão. É só você ler Tiago, capítulo 2, versículo 10. Diz: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados. Acepção de pessoas, irmão, é pecado. Entrou um rico ali em Tiago 2, 1 e 2. Depois você lê na sua Bíblia, tá bom? É porque eu memorizei a carta de Tiago, aí para mim é mais fácil no programa citar. Aí vira mensagem, para mim vira mensagem. Para você vira algo muito forte, aí para ficar mais forte você depois lê. Em Tiago 2, 1 e 2, entra um homem rico com anel de ouro no dedo, com anel de ouro no dedo, com vestido próprio, com vestidozão, um belo vestido, digamos assim. E entra um pobre. Aí o melhor lugar é para o rico e o pior lugar é para o pobre. Aí Deus está dizendo o quê? Porque Deus é Deus, irmão. Deus é justo. Deus disse: vocês não fizeram acepção de pessoas, vocês se tornaram juiz de maus pensamentos. E eu estou dizendo que Deus não está condenando o rico. Deus não condena o rico. Porque houve pessoas ricas que foram salvas na Bíblia. Tá bom? José de Arimateia era um senador, homem rico, discípulo de Jesus. Ele não andava com os discípulos, mas ele servia a Jesus no oculto. Lá no palácio onde
Palácio do Planalto ou na Câmara de Deputado Federal da época, não, lá no Senado, ele servia a Deus. Homem muito rico, servo de Deus. Nicodemos, um homem muito rico, irmão, que servia a Deus. Então, Deus não está condenando o rico, porque é um julgo, às vezes, que a pessoa que é rica, ela acha que Deus não ama ela. Ela acha que Deus não quer usar ela. Deus quer te usar, Deus quer te honrar. Agora, você não pode amar a riqueza. Tá bom? Usufrua dela da melhor maneira possível, ajude o máximo de pessoas que você puder. Viva intensamente coisas boas, pratique sempre o bem, mas sempre coloque Deus como seu Senhor. Houve pessoas pobres na Bíblia que foram salvas também. Quer um outro homem rico que foi salvo? Zaqueu. Lucas 19. Uma mulher, aquela viúva pobre, que ela deu uma moeda lá de Marcos 13, uma moeda de 2 valias. Aquela mulher foi salva, ela era uma mulher pobre. Deus salva o rico, Deus salva o pobre, irmão. Deus não faz acepção. Do mesmo jeito que Deus ama e usa uma pessoa pobre, Deus ama e usa uma pessoa rica. É só os dois deixarem o pecado. A diferença, às vezes, do pobre para o rico é porque o rico, ele se enriquece tanto, ele tem tantas coisas boas que ele esquece do melhor, da melhor coisa boa que é de Deus, de se arrepender. E às vezes a pessoa pobre não tem nada, não tem aqueles recursos, mas ele serve a Deus. Que é um exemplo de uma pessoa pobre que honra a Deus, aquela parábola do rico e do Lázaro. Aquele rico ali, agora vamos entrar até numa mensagem forte agora para quem é rico aqui. Pelo amor de Deus, está descendo aqui na minha mente. Aquele rapaz da parábola, o Lázaro, ele era pobre, mas ele aceitou Jesus, ele deixou os pecados, ele foi para o seio de Abraão. E aquele rico não foi para o seio de Abraão por quê? Por algumas coisas. Primeiro, porque ele não amava o próximo. E às vezes o próximo do rico não é só uma pessoa rica, não. Às vezes passa na frente do rico uma pessoa muito pobre e o rico não faz a mínima e ainda zomba com palavra. Olha, quando você zomba de uma pessoa pobre de palavra, os teus pecados aumentam. A tua culpabilidade aumenta, mais distante de Deus você fica. Segunda coisa que aquele rico fez. Aquele rico, ele era sem misericórdia. Ele só pensava nele. E lá em Filipenses 3,19, por favor, deixa esse versículo entrar na tua vida, diz, cujo Deus dele é o ventre, cuja glória deles é para a confusão deles, que só pensam nessas coisas terrenas. Quando a pessoa só pensa aqui, irmão, ele nasce, cresce, ele morre, ele nasce, cresce e fica velho, sempre querendo crescer só fisicamente e deixa Deus de lado, não tem céu para ele não. Não tem vida eterna para ele não. Deus não tem vários caminhos não, viu? Eu não vou citar aqui o nome de uma grande religião, porque o seu nome, uma grande religião de pessoas excepcionais, apesar deles não se considerarem religião, mas eles usam até textos da Bíblia, pessoas maravilhosas, pessoas excepcionais, mas eles embutiram com ímpeto na mente deles, e se eles passam para os demais seguidores daquela que eles dizem não religião, ele diz que vários caminhos levam a Deus, e não leva, isso é engano de religião, só um caminho leva a Deus. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando você estuda gramática da língua portuguesa, eu estou no 8º semestre de pedagogia, falta só 2 meses para me formar praticamente, 3 disciplinas para me terminar todo esse estágio de sala de aula e começar os estágios teóricos e o meu TCC. Quando você estuda gramática, você sabe o que é definido e indefinido. O que é definido e indefinido? Os, definido. E umas é indefinido. É algo que não está claro. Então, por exemplo, umas pessoas vieram jogar aqui. É muitas pessoas, você não tem como discernir. Mas o menino veio jogar aqui, você sabe. Qual menino? Aí eu tenho que te dizer, aquele menino, isso é definido.
Então perceba como Jesus é diferente de todos. Como Jesus, ele não é mais um. As religiões, elas têm números, elas têm os seus heróis. E Jesus não é herói de uma religião. Ele é o herói da verdadeira religião, da única. Olha o que Jesus diz. Eu sou os é definido. Quando eu digo eu sou eu quem? Ele mesmo diz lá no começo, eu Jesus. É o artigo definido. Eu Jesus. Se Jesus dissesse eu Jesus sou uma, aí eu te diria que essa religião, que eles não se consideram, mas são excepcionais, pessoas que galgam os melhores cargos. Aí eu dizia, eles também estão, eles também vão, eles também estão certos no pensamento pluralista deles, no pensamento ecumenista deles. Mas ele não disse eu sou uma, ele disse eu Jesus sou o. Ele quebrou tudo que é indefinido, ele disse eu Jesus sou o caminho. A também é definido, e a verdade e a vida. Então Jesus, ele é o único caminho que leva uma pessoa em vida que se arrepende, rica ou pobre, para o céu. É muito forte, meus irmãos. É muito forte. É por isso que eu não abro mão desse Jesus. É por isso que a cada dia eu procuro não ser somente um crente, porque crente até o diabo é. Tiago 2,19 diz, tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. O diabo também é crente, irmão. Só que ele está condenado. Nós temos que ser cristão. E cristão é seguidor de Jesus Cristo. É aquele que segue o seu mestre. E 1 Timóteo 6,3 diz, se alguém não se conforma com a doutrina e com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, é soberbo e nada sabe. O maior erro é que a humanidade ainda despreza os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas se você que me ouve nessa noite, você é um rico, mas é um rico como aquele ladrão, ou você é aquele rico da parábola, um rico que não tem misericórdia, um rico que não ajuda o próximo, e você está cansado, você quer ser um ser humano, mas quer ser um ser humano melhor, então aceite Jesus. Não seja como aquele rico lá de Marcos, que amava as coisas. Quando Jesus diz em Marcos 10, um homem chegou para Jesus e disse, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ele disse, tudo isso eu tenho guardado desde a minha infância. Jesus, falta-te uma coisa. Vai e vende tudo que tu tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Olha o que aconteceu com ele. Que isso não aconteça contigo. Mas ele retirou-se triste, pesaroso desta palavra. Ele retirou-se triste, pesaroso desta palavra. Porque, na verdade, dentro dele o que falava mais eram as coisas. Não era o ser humano. Há um homem que também na Bíblia que há uma incógnita nele. Ele termina sem saber. Ele foi para o céu, mas ele termina e ele vai aprender com Deus lá no céu, que o que mais vale é o ser humano do que as coisas. Jonas, ele teve misericórdia de uma aboboreira que trouxe sombra sobre a cabeça dele. Mas Jonas não teve misericórdia das pessoas, que ele mesmo ganhou, que era para ele cuidar. Mas Jesus teve. Jesus disse, não tiveste tu compaixão da aboboreira, no último capítulo de Jonas, capítulo 4, nos últimos versículos do capítulo 4. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil ninivitas, fora homens e mulheres, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Às vezes a pessoa que é rica, não é que ela é do diabo, não é que ela é maligna, que ela não aceitou Jesus, ela não confessa, ela não professa a fé, é porque ela não tem um discernimento. Aí por isso que Deus procura de todos os meios salvar ela. Deus procura de todos os meios alcançar ela. Deus usa pessoas importantes para ela, para abrir, alertá-la. Usa pessoas simples para ela. Para o quê? Porque não tem um discernimento. Eles não vivem como nós vivemos no mundo espiritual. É por isso que Deus lá em Atos 10,
Ele não desiste de Cornélio. E Deus manda Pedro e até Cornélio pregar para Cornélio. E Cornélio era um homem, capitão centurião, né? Centurião da corte chamada italiana, um homem concursado. E precisava. E ele disse: o que eu devo fazer para eu ser salvo, né? O que eu devo fazer, porque o que faltava na vida dele era salvação. Então você que é rico, seja humilde. Aceite Jesus. A humildade é algo que nasce por dentro, não é por fora não. Ela tem que existir primeiro por dentro. Ela existe por fora, mas ela nasce por dentro, primeiro por dentro. Porque se você for humilde por dentro, você vai aceitar Jesus. Se você for humilde por dentro, as palavras de Jesus não vão ser pesarosas a você. Se você for humilde por dentro, Deus envia a pessoa certa no seu caminho. Deus enviou Pedro para salvar Cornélio. Aquele ladrão da cruz, homem daquele desgraçado, digamos assim, homem que fez tantas coisas ruins à sociedade, mas mesmo assim Deus não rejeitou ele. Quando ele abriu, irmão, o segredo é abrir o coração para Jesus. Às vezes a gente não abre o coração para as pessoas porque a gente tem medo, mas não feche o seu coração para Jesus. Não diga não para Jesus. Abra o seu coração. E aquele ladrão da cruz, ele abre o coração dele para Jesus. Ele pede uma chance, que na verdade ele estava querendo ser salvo. Lembra de mim quando entrares no teu reino e reconheceu Jesus como o rei dos judeus. E Jesus disse o quê? Hoje mesmo estará no paraíso do meu Pai juntamente comigo. Deus, ele não desiste, ele não resiste. Porque o coração quebrantado não significa que ele é só um coração de uma pessoa pobre. Uma pessoa que tem as coisas também tem um coração quebrantado. Eu conheço pessoas ricas, eu conheço uma pessoa maravilhosa que me ajuda há anos. Nessa rádio, que eu não vou citar o nome. Uma pessoa maravilhosa, que tem uma posição financeira, uma família maravilhosa, até estável. Mas é uma pessoa caridosa, uma pessoa que chora. E o melhor, serve a Deus como eu e você serve. Eu conheço pessoas pobres também, que choram, que são quebrantados, que Deus também usa eles, abençoa eles poderosamente, espiritualmente. Está escrito no Salmo 51:13, um coração contrito e quebrantado não desprezará, ó Deus. Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Então, se nessa noite alguém quer Jesus como seu único, como a única verdade, como aquele que não faz acepção de pessoas, como o verdadeiro juiz, Jesus é o verdadeiro juiz, com ele nenhuma causa é injusta, nenhuma sentença sai trazendo desagrados. No Gênesis 18:25 diz: não fará justiça o juiz de toda a terra. No Deuteronômio 32:36 diz: e outra vez o Senhor julgará o seu povo e se compadecerá dos seus servos. Em Tiago 4:12 diz: meus irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é observador, mas juiz. Há um só juiz e legislador, que pode salvar e destruir. Tu, pois, quem és para julgar o outro? E nessa noite o juiz, ele quer salvar. Algo que ele já fez na cruz. Algo que ele já estabeleceu na cruz, mas você hoje vai ter esse discernimento de que com Jesus a sua vida hoje vai ser transformada. Zaqueu, ele aceitou um convite. E olha que o convite de Jesus para Zaqueu foi um convite de salvação. Nessa noite eu também recebo a mesma palavra que Deus usou em Zaqueu para te dizer que hoje ele está te fazendo um convite para a salvação. Hoje ele quer habitar na tua casa. E a casa é o ser humano. Primeiro é você. Segunda casa é a sua família. Terceira casa é o templo que você vai escolher. Templo chamado denominação, instituição religiosa.
E Zaqueu, ele aceita o convite, ele desce apressadamente. Será que não está na hora hoje de você, não é ser esperto, de você se apressar hoje e dizer, está na hora de eu aceitar Jesus. Jesus não se importa se você é uma pessoa maravilhosa. Existe um louvor que ele é uma verdade, ele é um retrato de uma belíssima, ele é um retrato da verdade. Diz de todas as coisas que eu fiz, de quase todas, né? De todas as coisas, né? De quantas vezes, né, andei sozinho, né? Na multidão, né? De quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais bela, que a melhor coisa que eu já fiz. Na verdade, você não vai se arrepender de coisas boas. Se você é uma pessoa de sucesso, se você é uma pessoa que você tem potencialidades, se você é um ser humano destacado, você não precisa se arrepender disso. Você só precisa se arrepender como ser humano por dentro, por causa dos pensamentos, por causa das atitudes que você pratica, que reflete por fora, que nasce por dentro. Porque você está afastado. Quando você não confessa Jesus, você está afastado. Então todo ser humano precisa entender isso. Tem que aceitar Jesus para não ficar mais afastado de Jesus, mas para viver com Jesus. E aquilo que você já faz de bom, continue fazendo. A única coisa que Jesus vai tirar, as únicas coisas que Jesus vai tirar da tua vida é coisas ruins, coisas demoníacas, é orgulho, é obra da carne, é fracasso, é prostituição, adultério. Olha, se você se tornar cristão, é uma possibilidade de você até prosperar mais ainda. Porque há muitas pessoas que aceitaram Jesus, tipo como eu, que no final de semana, como hoje, sexta estava no Parque do Vaqueiro, amanhã estava num forró do sítio, no domingo tinha um tal de um Brisa do Lago que eu ia, tinha um tal de Siqueira Clube. Aí eu gastava tudo que eu tinha, irmão. Minha mãe ficava atribulada, gastava 500, 300, 400 reais. Eu ainda dava um dinheirinho para minha mãe, mas a minha mãe ficava atribulada. Quando eu aceitei Jesus, Jesus não deixou eu ir mais para esses cantos. Jesus tirou esses cantos de mim, tirou essas vontades. Aí começou a sobrar, irmão, 200, começou a sobrar 400, 600. Aí o irmão foi engordando, comendo pizza, passeando, indo pra praia, sem bebida, sem álcool. Minha pele começou a mudar, meu irmão, as olheiras foi sumindo. Com 22 aninhos eu tava já com um carazinho de cara de pastor, irmãos. Olha como é bom ser crente. Meu Deus, prosperei. Aí Jesus fez eu terminar os estudos, agora está fazendo eu fazer faculdade. E Jesus exige de mim mais ainda, ele fica exigindo coisas boas. E se ele quer fazer na tua vida, quer te fazer maior ainda, ele vai tirar só o que não presta. Então nessa noite eu quero saber, se tem alguém que está me ouvindo em Maracanaú e que quer aceitar Jesus, liga para cá agora. No programa passado nós ganhamos uma alma para Jesus. Uma moça aceitou Jesus, se reconciliou com Jesus, melhor dizendo. Então se tem alguém em Maracanaú nos ouvindo, até na live mesmo, se quiser ligar, pode ligar para cá. O telefone que você vai ligar para se reconciliar com o Senhor ou aceitar Jesus. Talvez eu esteja pregando para alguém riquíssimo hoje, mas que está faltando Jesus na sua vida, e hoje ele vai ligar para cá e vai entrar o melhor hoje, Jesus, na sua vida. E talvez eu estou pregando para uma pessoa pobre, afastado, desviado, que nunca aceitou Jesus, e hoje o melhor vai entrar na vida dele, Jesus. Então cadê você que vai aceitar Jesus nessa noite? Telefone 3371-6575. Liga agora. Já estamos em outra programação aqui. Já está entrando outra programação aqui, ó. E eu tenho 2 minutos. Liga para cá agora. Telefone 3371-6575. 3371-6575. E nós vamos ligar pela tua reconciliação.